Bom dia, bom dia! Aqui estamos em mais uma manhã maravilhosa para aprendermos um pouco mais aqui na Escola de Realização. Se a iluminação tá boa, essa aqui tá melhor. Seja muito bem-vindo! Estamos aqui para mais uma manhã, seja bem-vinda, vamos entrando. Estamos aqui em mais uma manhã para aprender um pouco mais sobre o reino e de como você pode aprender a dominar a si mesmo, né? Aprender a governar a si mesmo para que você possa transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. E a minha garganta já começou, né? Misericórdia. É sempre um prazer estar aqui toda manhã, tá sendo assim maravilhoso, tá sendo assim uma experiência incrível, sabe? De poder compartilhar aqui conhecimento, de poder compartilhar aqui experiências e coisas que eu tenho vivido, coisas que eu tenho passado, coisas que tenho alcançado assim, sabe, a minha vida, que tem transformado, e compartilhar isso com você tá sendo maravilhoso. E eu espero que essa experiência também esteja sendo boa, que você esteja colocando em prática aquilo que eu estou ensinando, porque eu quero que esse ano de 2022 você seja um realizador, seja alguém assim que faça grandes coisas. Bom dia, minha mãe linda, sempre por aqui me acompanhando, é sempre um prazer estar aqui juntamente com a senhora, juntamente com todos vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é multiplicação de talentos. Você sabe qual talento que você tem? Você já tem multiplicado isso, já tem trabalhado nisso? Deus, ele deu um talento para cada um, deu 2, deu 3, deu vários. E é o seu papel multiplicar isso para que você possa receber muito mais, né? Aqui nós estamos todas as manhãs na Escola de Realizadores. É uma escola que eu abri aqui. Na verdade, desde criança eu sempre tive vontade de ter uma escola. E aí eu ensinava, eu dava aula ali para as minhas bonecas, para os meus ursos, eu ficava falando as coisas que eu aprendia na escola, então eu sempre gostei de ensinar. E eu ia me formar em pedagogia para ensinar criança e tudo mais, mas só que os meus caminhos tomaram outro rumo, acabei cursando administração, mas eu dei uma volta imensa e cheguei aqui e continuo dando aula, só que de outra forma e de outras coisas. Isso é maravilhoso, eu sempre gostei de ensinar, e isso é um dom assim que Deus me deu e eu tenho usado ele para o reino dele, né? Agora eu tenho usado para o reino. Antes era só nas portas, nas paredes da igreja, agora eu quero levar essa palavra para todos, né? Para todo mundo que alcançar, que a minha voz puder chegar. Faz o seguinte, tem um coraçãozinho bem aqui, clica nesse coração para avisar para o Instagram que nós estamos aqui, que nós estamos ao vivo, que nós estamos aqui numa palavra abençoada. Manda esse avião, tem um aviãozinho também, você pode enviar para qualquer pessoa, para que ela possa estar aqui conosco aprendendo também sobre o reino, aprendendo também sobre como realizar alguma coisa. É isso que nós vamos aprender durante todos esses anos, todos esses dias desse ano. Hoje é 21, é o 21º dia, né? E já parece uma eternidade. Gente, eu tô com essa sensação. Tá tudo muito acelerado. Eu tô conseguindo, hoje ainda é 21, né? Eu já li 2 livros, eu tô terminando mais 2, né? Fora os livros da Bíblia. Tô assistindo um monte de documentário, tô estudando pra caramba. E tô aqui ensinando, então tá sendo assim, sabe, umas coisas assim bem imensas. E o melhor de tudo, colocar isso em prática, porque não adianta encher a sua cabeça de conhecimento se você não colocar em prática. Então, eu tô aprendendo e já tô ensinando vocês aqui. E isso é muito bom. Ir aplicando e testando para ver o que funciona, o que não funciona, para ir assim montando um método. Bom, a nossa palavra de hoje é lá em Mateus, capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o 29. Porque todo aquele que o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Bom, o que essa passagem fala? Ela fala dos talentos. Vou contar a história pra vocês, não sei se você conhece, mas eu vou contar aqui essa história pra vocês. Eu não vou ler toda aqui porque é um texto muito grande, mas eu vou explicar aqui de uma maneira mais simples. Um homem, né, uma parábola que Jesus contou. Então, um certo homem, ele era dono de muitas propriedades, dono de muitas coisas, e ele era rico, né? E aí ele escolheu 3 servos para deixar determinada quantia com eles, para que eles fizessem alguma coisa. Então, ele chamou o primeiro servo e deu a ele 5 talentos, né? Talentos naquela época era literalmente dinheiro que eles usavam lá naquela época. Depois ele chamou o outro, ele deu 2 talentos. E chamou um outro e deu 1 talento. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Isso é interessante, guarda essa mensagem, essa palavra. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Conforme a sua capacidade. Depois de um tempo, depois de muito tempo, esse senhor voltou e foi prestar contas com aqueles homens, com aqueles servos. E aí, no momento em que ele faz isso, aquele que tinha 5 talentos, ele falou para ele, olha, o Senhor me confiou 5 talentos e eu trouxe aqui mais 5, né? Eu dobrei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E aí ele falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Então, entra no gozo do teu Senhor. A mesma coisa aconteceu com o segundo. O segundo foi lá, prestou conta e ao invés de levar só as 2, ele levou 4. Então, ele dobrou aquele talento que estava na mão dele. E aí ele falou a mesma coisa. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. E aí quando chegou no terceiro, que tinha só 1 talento, né? Ele falou assim, olha, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, que colhe ali... Como é o nome, meu Deus? Que recebe onde não semeaste, né? Que ceifas onde não semeaste. Eu tive medo, então eu escondi, enterrei o seu talento e toma aqui ele de volta. Ele falou assim. E o Senhor, ele disse assim, nossa, você sabia que eu era um homem severo e mesmo assim você fez isso? Vou deixar pelo menos lá no banco, porque pelo menos quando eu voltasse eu ia receber em juros, né? Eu estava falando ontem sobre isso, que o dinheiro ele ia ficar perdendo valor no decorrer do tempo. E aí ele falou isso para ele, ó, porque tirai e põe o talento dele e dai ao que tem mais, ao que tem 10, porque todo aquele todo o que tem se lhe dará, desculpa. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, ele tinha só 1 e acabou tomando dele, ele ficou sem nenhum. O que eu quero dizer para vocês, qual é a mensagem que eu quero trazer, qual é o aprendizado que eu quero trazer? Todos vocês, todos nós, né, recebemos um talento, pelo menos 1. Todo mundo recebeu 1. Não sei qual é, talvez o seu talento seja ter facilidade em ensinar as pessoas como o meu. Talvez o seu talento seja administrar alguma coisa, talvez o seu talento seja inspirar outras pessoas. Alguma coisa no decorrer do tempo você recebeu. E não confunda talento com dom, né? Existem pessoas que têm uns dons naturais, que são pessoas assim, sabe, muito inteligentes, que são muito bons em alguma coisa. Tem gente que é gênia, craque em matemática, ou alguma coisa assim. Mas, na verdade, esse talento à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando responsabilidades. Como, por exemplo, você ganhar um cargo de liderança, ou você tem um próprio negócio. São coisas que Deus ele vai colocando e vai permitindo que entre na sua mão. Por exemplo, esse ano de 2021, no caso ano passado, eu recebi a missão, né, de ser empresária, de tomar conta do meu próprio negócio, eu e meu marido. E Deus ele colocou isso na minha mão e agora o meu papel é multiplicar isso. De que forma? Fazer com que esse negócio ele possa alcançar e abençoar a vida de outras pessoas. É a mesma coisa que acontece com o seu talento. É necessário que você multiplique aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você tem um negócio, aquele negócio ali você tem que enxergar como algo que precisa, sabe, crescer, frutificar, prosperar, para que através dele outras pessoas possam ser alcançadas. Quando a gente utiliza aquilo que nós temos para abençoar a vida de outras pessoas, a multiplicação ela é certa, porque
A gente não tá focando só em nós, não tá focando somente no dinheiro, não tá focando somente naquelas circunstâncias, naquelas coisas que estão acontecendo. Nós estamos focando no reino, nós estamos trazendo aquelas coisas, aquelas pessoas para o reino. Seja um cliente que você está servindo, seja um funcionário que você está olhando, sabe, ali do lado dele, tudo isso que você tem na sua mão, essa responsabilidade que você tem na sua mão, é necessário que você multiplique para que você possa alcançar mais. Então, como aqueles homens que tinham, ele deu conforme a capacidade, tinha umas pessoas que tinham mais capacidade do que outra. Pode ser que aquilo que está na sua mão, você acha que não é capaz, você acha que, eu tô aqui só porque foi sorte ou porque não tinha ninguém para assumir, não tinha ninguém para ficar no meu lugar. Não. Aquilo que está na sua mão hoje, essa responsabilidade que está na sua mão hoje, foi Deus que te deu. E se você não se enxergar como um líder daquele processo, como, por exemplo, às vezes alguém tem um negócio, mas não se enxerga como um empresário, se enxerga só como uma pessoa ali que está tocando um negócio. Deus colocou isso na sua mão, então o seu papel é multiplicar isso, é usar essa função para que o reino dele ele venha a ser alcançado. Seja de várias formas. Sempre nós podemos usar Deus no meio de tudo que a gente faz, porque é tudo dele, é tudo pra ele. E quando a gente foca mais no dinheiro, quando a gente foca no medo, né, como aquele servo que recebeu um talento, ele estava com tanto medo porque o seu senhor era severo, que o senhor dele era maldoso, né, que era rígido, então ele ficou com tanto medo de perder, sabe, de acontecer alguma coisa, que ele acabou entregando a mesma coisa que ele tinha, ele devolveu, e o servo e o senhor, ele só pegou da mão dele e deu para quem tinha mais capacidade. Sabe por que tantos negócios hoje, há uma estatística no Sebrae que os pequenos negócios não conseguem sobreviver nem ao 3º ano. E isso é muito louco, porque as pessoas, elas ficam focando nas coisas erradas. Lá na avenida onde a gente trabalha, já aconteceram tantas lojas que abriram e fecharam, sabe? E a gente fica assim olhando e fica preocupado, né? Pensando assim, nossa, será que aconteceu com essa pessoa? Mas às vezes ela fica focada no problema, fica focada na falta de cliente, fica focada em várias coisas, quando ela não enxerga aquilo dali na mão dela, que é um talento que ela precisa multiplicar. É algo que ela precisa multiplicar. Toda empresa ela precisa de multiplicação. E às vezes o que falta é só um conhecimento, é alguma coisa, só que a gente também não busca. E aí, por que esses empresários eles quebram dentro do 3º ano? Porque eles vivem todo o tempo tirando dinheiro ali que não é para tirar, ficam todo o tempo assim, sabe, amarrando, enrolando, tapando o buraco, e não busca conhecimento, não busca orientação, não busca alguém que já passou pelo processo e sabe daquilo dali. Ele fica totalmente perdido. E ele não consegue produzir, não consegue prosperar, não consegue fazer nada. E ele não consegue multiplicar aquele talento que Deus deu para ele. E aí, o que acontece? No mundo espiritual, aquilo dali é tomado dele e dado para outra pessoa que vai produzir, que vai fazer alguma coisa. Não tem como um país sobreviver sem ter um negócio, né? Vários negócios. Não tem como. As empresas hoje é que sustentam o país. Por quê? Porque através dessas empresas é que são pagos os impostos. Eu não sei se você sabe disso, mas o dinheiro que o governo tem para administrar o país, que tem para distribuir para as pessoas que são de baixa renda, que tem para, sei lá, pagar os programas sociais, fazer construções, é tudo dinheiro de empresário. Quanto mais o empresário vende, mais ele paga imposto. Então, se ele pagar, sei lá, se ele vender, sei lá, 1 milhão de faturamento, ele tem que pagar pelo menos uns 60 mil ou muito mais lá para, eu acho que muito mais, 100 mil, 200 mil lá para o governo. E muita gente fica preocupada com os impostos que tem que pagar. Ai, meu Deus, não sei o que, o governo não merece isso. Mas, poxa, é isso que movimenta ali a economia, é isso que sustenta a economia. E é isso que é multiplicar o talento. É você entender que aquilo que está na sua mão é para abençoar a vida de outras pessoas. Só que você precisa se enxergar assim. Precisa se enxergar que é alguém que ganhou uma capacidade. Se Deus colocou isso na sua mão, seja o que for, eu não sei, só Deus sabe, você que está ouvindo aqui. Mas aquilo que está na sua mão é para você multiplicar. Ah, Michele, como que eu faço isso? Se você não tem conhecimento, busca.
Vai atrás de pessoas que sabem, sabe? Às vezes a gente procura gente que tá muito alto, muito distante da gente, né? Que estão numa realidade muito, muito grande, que é praticamente impossível a gente chegar naquela. Mas tem pessoas em níveis mais baixos, né? Que a gente pode auxiliar até lá. Então, todo negócio é um processo. Até mesmo dentro de uma empresa onde você trabalha, é um processo. Que você vai subindo de carro, quem anseia por isso, né? Tem gente que quer passar a vida toda no mesmo emprego, tá tudo bem. Só que ela não vai crescer, ela não tem como esperar assim, eu vou ser rico, então eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, trabalhando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, não tem como. Eu já me senti agoniada, quando eu dava 2 anos de empresa, eu já ficava agoniada, porque eu já queria sair, eu já queria algo novo, eu já queria, sabe, uma coisa nova, assim, até pra me motivar, pra me poder crescer, porque quando tu passa muito tempo em um lugar, tu não consegue evoluir. Mas existem pessoas que são acomodadas mesmo, existem pessoas que querem ficar naquilo ali o tempo todo. Mas tá tudo bem, cada um tem a vida que merece, né? Mas é assim, aquilo que foi colocado na sua mão, é necessário você multiplicar. É necessário você agarrar esse talento que você tem na sua mão e fazer grandes coisas daquilo dali. Olha, eu achava que realmente não era possível eu ter uma loja de fato, sabe? Eu ficava pensando assim, não sei, eu não sei falar com o cliente, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu ficava tudo não sei. Mas chegou um momento de que ou a gente ia, né? Ou eu e o Ellison, a gente ia se botar a cara pra fazer acontecer, ou então a gente ia ficar todo o tempo do mesmo jeito. E aí a gente decidiu, não, eu não quero mais continuar do mesmo jeito, eu quero outra coisa, eu quero algo novo. E quando a gente se meteu assim, foi pra cima, as coisas elas foram começando a acontecer de uma forma tão, tão linda, tão assim, sabe? Que a gente percebe que foi Deus que foi guiando, foi ajudando. Quando a gente entra em movimento, ele vai entrando depois, sabe? Quando a gente decidiu abrir a loja, e aí o dinheiro ele apareceu, né? Conforme a gente já tinha planejado. E aí quando a gente foi procurar o ponto, a gente procurou o ponto de vários lugares, assim, e Deus ele mostrou pra gente assim num lugar que não tava nem escrito aluga-se, literalmente. A gente nem estava sendo divulgado, mas assim, a gente encontrou aquele local e a gente tem a estrutura que a gente tem hoje. E cada dia que passa a gente vai investindo mais e vai multiplicando aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas para isso precisou mudar aqui primeiro, né? Não tem como você crescer se você não se enxergar como uma pessoa grande. Não tem como você crescer se você não se enxergar como alguém que pode fazer alguma coisa. Ontem eu estava falando sobre não confiar na força do seu braço, isso é verdade. Mas existe uma coisa que você precisa se enxergar. Você é a imagem e semelhança de Deus. É preciso você enxergar isso. Se Deus é todo poderoso, se Deus é forte, se Deus é destemido, então você tem que ser essa pessoa também. Confiar na força de Deus e não na força de homens é você entender que mesmo você fazendo aquilo que você precisa fazer, tendo o conhecimento que você tem, fazendo as coisas que você tem, mesmo assim você ainda vai ser dependente de Deus. Porque o que acontece? Tem gente que se enche muito a bola, né? Dizendo que ela pode qualquer coisa, que ela pode realizar qualquer coisa, que ela pode chegar em qualquer lugar sozinha. E não é possível. Mas quando a pessoa entende que ela tem a autoimagem bem definida, ou seja, ela se enxerga como filho do Altíssimo, como imagem e semelhança dele, ela tem coragem suficiente para enfrentar qualquer coisa porque ela se sente amada. E aqui é a questão. É você se sentir amada por quem? Por Deus. É você se sentir amado por tudo aquilo que ele fez. A gente fala assim, Jesus te ama. As pessoas, eu sei. Só que não vive isso. Essa é a diferença. Não é só você saber que você é amado, é você viver isso, viver na dependência de Deus, mas entender que você é bom, que aquilo que você tem é o suficiente para você começar, para você dar o próximo passo. E quando você der o próximo passo, você vai perceber que aquilo que te levou até lá não é o suficiente, que você precisa de mais. Então você vai buscando conhecimento. Por que esse ano eu decidi fazer coisas totalmente diferentes? Porque eu quero chegar num nível onde as coisas que eu já sei não vão permitir. Então eu tô lendo mais, eu tô estudando mais, eu tô, me obrigando o meu cérebro a produzir. Porque o que o nosso corpo quer? Ficar deitado, descansando, sabe? Quando você chega e fica deitado assim, eu quero dormir, eu quero relaxar, eu tô tão cansada, não sei o que. É isso que o seu corpo quer.
ele não quer trabalhar, ele quer comer, dormir e só, né? Às vezes fazer alguma coisa, de ter um prazer sexual e essas coisas, isso que ele quer fazer. Mas trabalhar, produzir, não, ele não quer. Uma coisa que eu aprendi esses últimos dias é que ser pobre é ser improdutivo. Sabe, a pessoa que não consegue produzir nada, é essa pessoa que é pobre. Porque ela não consegue sair do lugar, ela chega num nível tão baixo que é necessário ela pedir dinheiro para outras pessoas porque ela não consegue nem produzir, ela não acredita que ela tem capacidade suficiente para produzir alguma coisa. Então é necessário que você acredite naquilo que você recebeu, porque se está na sua mão, se você tem o que você tem hoje, seja um emprego, seja um negócio, seja qualquer coisa, aquilo que está na sua mão você tem, porque você tem capacidade. Deus é como esse Senhor que deu para cada um conforme a sua capacidade. Para um ele deu muitos, para outro ele deu de maneira intermediária e para outro ele deu só um. Só que aquele que ele deu só um, ele se sentiu tão incapaz, ele sentiu assim que ele tanto medo que ele não ia conseguir fazer nada, que ele acabou nem fazendo mesmo. Sabe, tem muita gente que quer realizar muitas coisas, mas nem tenta, nem sabe, nem tira, sabe, a ideia do papel, nem pensa assim, sabe, tem uma ideia legal, genial. E eu já fui muito assim também, sabe, de pensar várias coisas e pensar em todos os detalhes, e aí o perfeccionismo fica dizendo assim, não tá pronto, você precisa melhorar mais isso daqui. E aí vai melhorando assim, escrevendo, tirando isso aqui, botando isso aqui, mas não bota a ideia em prática. E aí quando você não coloca essa ideia em prática, você não sai do lugar. Você nunca vai saber se a ideia é boa ou não se você não testar ela. Eu postei ontem um reel sobre isso, né? Você não vai saber se a ideia é boa ou não se você não testar ela. Mas às vezes você não sabe nem qual ideia é, porque tá tudo voando aqui na sua cabeça, né? Ah, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de... Aí fica pensando, mas não coloca essa ideia no papel, pra depois tirar ela do papel, né? Eu falei muito disso no começo do ano, bem no comecinho, nas primeiras lives, que é necessário que para que esse ano de 2022 ele seja diferente, que primeiro você tire a sua ideia da sua cabeça, daquilo que está voando na sua cabeça, escreva ela no papel e depois você analisa aquilo que está no papel e vai escrevendo estratégias, direcionamentos, coisas que você precisa fazer. Ah, Michelle, mas eu não sei nem por onde começar. Então peça a orientação do Espírito Santo, peça a orientação de Deus. Você precisa ter essa intimidade com o Pai, para que você venha saber qual caminho você deve seguir. Mas se você não acreditar que você é bom o suficiente para começar alguma coisa, ou para fazer aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, o seu talento que está na sua mão, infelizmente você vai acabar dando o seu talento para outra pessoa. Simples assim. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, colocar isso para outra pessoa. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Coloca aqui nos comentários se tá fazendo sentido, se você tá entendendo isso que eu tô falando. Essa multiplicação de talentos, ela depende exclusivamente de você. Tá na sua mão a semente. Você precisa multiplicar ela. Você precisa frutificar, sabe? Crescer. Mas primeiro precisa acreditar que você é bom. Se você tá seja uma pessoa visionária, exatamente. Essa semana eu tava assistindo um documentário do Silvio Santos e eu fiquei impressionada com a visão que ele tinha, sabe? Com que ele olhava assim uma ideia e aí ele já olhava assim lá na frente e ninguém acreditava nele porque ele era um visionário. Ele olhava, ele tinha imaginação. Quando você tem fica olhando assim à frente do seu tempo, à frente das coisas que vão acontecer. Isso é muito louco, porque quando você mentaliza o seu futuro, quando você mentaliza aquilo onde você quer chegar, os caminhos eles vão trilhando até ali. E eu aprendi muita coisa assistindo esse documentário sobre a vida dele, né? A gente tem que pegar as pessoas e ver o que de bom que elas têm, né? O que nós chamamos de modelagem. Porque tem gente que olha pra uma outra que tem sucesso e fica com inveja. Ah, isso daí porque foi fácil, mas não consegue enxergar a história de vida daquela pessoa, né? Então o nosso papel é enxergar as pessoas que já chegaram no nível alto e ver o que ele usou para aquilo dali, o que ele usou para chegar até lá. E uma coisa que ele fez foi justamente isso, ser uma pessoa visionária. Ele enxergava de coisas que ninguém via. E isso é poder usar a sua imaginação. Deus, ele deu uma imaginação brilhante para cada um, mas às vezes a gente fica tão limitado porque a gente fica no nosso mesmo mundo,
sabe, não consegue olhar para os lados, não consegue olhar nem para cima, consegue só ficar ali que nem aquele... Não sei se você sabe o porquê que o jumento, né, ele precisa colocar aquele negócio aqui assim no olho dele, porque os olhos dele... Então, acho que o cavalo também tem isso, que ele deu um olhar de 360 graus, então ele olha para todas as direções. Se ele não tiver aquilo dali na cabeça dele, ali naquela direção, ele perde o foco, perde o caminho, né? Só que às vezes a gente tem que ser ao contrário. A gente tem que poder tirar essa etapa de olhar somente um caminho e poder olhar em todas as direções e ver aquilo que faz sentido para nossa vida, aquilo que faz sentido para os nossos caminhos, aquilo que faz sentido para nossas realizações. Então, realmente não tem como você pegar tudo que tá disponível no mundo, mas você pegar aquilo que faz sentido, aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que se você pegar, se você usar, você vai multiplicar, né? Então é isso, é você multiplicar aquilo que Deus já te deu, Ele já colocou nas tuas mãos. Não seja como servo infiel, porque até aquele pouco que ele tinha foi tomado dele. E você percebe que um tinha só 2, o outro tinha 5, conforme a capacidade deles. E mesmo assim eles duplicaram aquilo ali que eles receberam. Não sei qual foi a estratégia que eles utilizaram, mas com certeza foi algo bom, porque trouxe o dobro, né? Então, às vezes, quando a pessoa não sabe, ela tem que ir atrás de conhecimento. Para você ser uma pessoa realizadora, para você fazer coisas... né? Às vezes a gente pensa, eu quero fazer tanta coisa grande, mas se concentre nas coisas pequenas primeiro. Dê um passo de cada vez, todo dia. Faça algo de importante todo dia, sabe? Seja produtivo. Agora eu estava falando com ele, a gente estava meditando e a gente falou sobre isso, que ele estava comentando. Não, eu estou buscando todo dia ser produtivo, fazer pelo menos alguma coisa. E eu tenho buscado isso também, né? Eu tenho uma agenda que antes eu anotava um monte de coisas que eu tinha para fazer e não conseguia fazer nada. Aí depois eu ficava frustrada porque eu não conseguia, e aí eu ficava, sabe, empurrando com a barriga, aí passava 2, 3, 4, 5 dias sem fazer nada porque eu não tinha conseguido fazer o que eu tinha planejado para um dia inteiro, para uma semana inteira. Depois eu mudei essa concepção, de quer saber? É 1% ao dia. Então eu vou colocar uma tarefa, uma coisa só que eu tenho que fazer em um dia, que vai ser importante, que vai me levar para o próximo passo, que vai me levar para o próximo nível. E é isso que eu tenho buscado fazer. Todo dia uma tarefa. E quando eu faço essa uma tarefa, eu subo mais um degrau. Então é isso, às vezes a gente fica vendo muito o todo, o total, né? O grande, que tá falando pra Wellington agora que ele tá querendo pintar aqui o apartamento, aí ele fala assim, nossa, é muito trabalhoso porque tem muita coisa, é muitas mãos. Aí eu falei pra ele, nossa, então faz uma coisa de cada vez, só é uma mão, faz uma mão, vai devagarzinho, mas vai. Às vezes a gente quer chegar num nível muito alto sem passar pelos degraus, sem passar pelas etapas. É preciso passar por etapas. Existe etapa para tudo, existe um processo, não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Mas se você não movimentar, se você não entrar em movimento, se você não dar um passo de cada vez, não fazer 1% ao dia de cada vez, infelizmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então é importante para você multiplicar o seu talento, para você multiplicar aquilo que Deus já colocou na sua mão, é necessário você primeiro entender, se enxergar como aquilo dali. Aquele homem enterrou aquele talento dele porque ele percebeu o quê? Que ele não era bom. Que ele não... ele ficou assim, eu nem sei por que o meu Senhor deu aquilo ali pra mim. Quer saber? Eu vou guardar aqui, porque vai que eu perca, vai que aconteça alguma coisa. E na hora ele é um homem muito severo. Não, melhor nem mexer com isso. E enterra o talento. E aí quando chega o período de prestar conta, nem dá, né? Assim, toma aqui o que tu me deu. Nem multiplica, nem nada. Se tivesse colocado pelo menos no banco, teria corrido os juros, né? Mas nem isso ele fez. Ou seja, se desse pelo menos para outra pessoa fazer, mexer aquilo dali enquanto ele tava na dúvida dele, pelo menos a outra pessoa teria feito alguma coisa. Mas se Deus colocou na sua mão, você tem que multiplicar isso. Você entenda, o seu negócio, a sua vida, a sua carreira, tudo que é você, não é sobre você, é para alcançar a vida de outras pessoas. Quando você entender isso, você vai perceber que tudo vai fluir, tudo vai explodir mais, porque não é sobre o dinheiro. Eu ensino muito sobre dinheiro aqui, mas na verdade esse não é o foco principal. Não é sobre você, sabe? É de você poder, através da sua vida, Deus poder alcançar a vida de outras pessoas. Como você vai poder ajudar alguém se você não tem nem pra você mesmo?
Como você vai poder fazer uma grande doação se você não tem nem para sua casa, nem para sua família? E como você vai ter isso? Através da multiplicação do seu dinheiro, através de uma boa gestão do seu dinheiro. Sabe? Então tudo está interligado. Tudo está interligado. Então é necessário você usar o seu talento para multiplicar ele, para você chegar em novos lugares, para você chegar em outros patamares. Multiplica aquilo que Deus já colocou na sua mão. Se Ele colocou só um, tudo bem, multiplica esse um. Não guarda não, não enterra não se desfaz disso não. Seja visionário, como a Jadira botou aqui, seja visionário. Olhe lá na frente. Ah, Michelle, eu não consigo enxergar, eu não consigo me ver assim. Então, pede orientação para Deus, pede ajuda para Deus. Às vezes é só uma questão de ajuste, sabe? Quando, não sei, eu não entendo muito de navegação, mas eu sei que aqueles barcos, né? Tem uns barcos que a gente tem que mover aquela... Oh, meu Deus, como é que se chama? Não sei. Aquele negócio que fica assim, em cima, um pano assim, que tem que mover conforme o vento. Ou seja, eles não mudam o percurso ali que eles vão, ou melhor, eles não mudam o final, né? Aqui onde eles vão chegar, mas às vezes eles precisam mudar o percurso, precisam ajustar ali as velas, isso, as velas. Precisam ajustar as velas ali do barco para poder chegar no destino que eles querem, né? Então é necessário fazer isso. Não, sabe, desistir ou enterrar ou dizer que você não é bom, ou não se enxergar como um talento que Deus já colocou na sua mão. Mas é só precisar ajustar algumas coisas, ajustar as velas para você chegar onde você quer, né? Então é sobre isso, é sobre a gente entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é você fazer a sua parte, você se enxergar como alguém grande, você se enxergar como esse empresário, né? Como o Silvio Santos, ele sempre se enxergava assim, isso é muito legal. De você ver lá na frente, mesmo que ninguém acredite em você, e você não precisa sair espalhando para todo mundo, é entre você e Deus, aquilo que está no seu coração, aquilo que queima no seu coração, para que através da sua vida outras pessoas possam ser alcançadas, seja com o testemunho da sua vida, seja com o próprio dinheiro que você vai poder ajudar mais pessoas, seja com várias coisas, como um próprio exemplo, né, que a pessoa vai te enxergar. Tudo isso é para que o reino de Deus venha a ser glorificado. Não é sobre nós, é sempre sobre Ele. É tudo para Ele, tudo por Ele. Amém? Glória a Deus. A tarefa de hoje é que você escreva pelo menos um talento que Deus te deu. E o que você vai fazer para multiplicar esse talento? Entenda, eu não estou falando talento de coisa assim, eu me comunico, coisa, não, eu estou dizendo de responsabilidades que Deus colocou na sua mão. É um negócio, é um cargo, sei lá, uma liderança, alguma coisa que Ele colocou na sua mão, que Ele te deu essa responsabilidade. Você vai escrever isso e depois vai escrever como você pode multiplicar isso. O que você precisa fazer? Você vai escrever 3 ações que você vai fazer para poder multiplicar o talento que Deus colocou na sua mão, a responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Eu também vou fazer isso. Vamos juntos crescer para que esse ano de 2022 a gente possa chegar a lugares incríveis, a lugares altos, a lugares assim que a gente vai olhar para trás e dizer, sério que eu vivi tudo isso? Sim, porque vai ser Deus que vai nos guiar. Então a tarefa de hoje é essa. Deus te colocou um talento, você já tem. Agora escreva 3 ações que você vai fazer, que você vai começar a fazer para multiplicar aquilo que está na sua mão. Seja aprender alguma coisa nova, seja pensar fora da caixa, seja ter uma estratégia nova de venda, seja fazer alguma coisa. Não sei, você vai pensar, pede a orientação de Deus para que você possa chegar onde você quer. Mas que hoje você tenha essa mentalidade de que você precisa multiplicar o talento que está na sua mão. Aquela responsabilidade que está na sua mão. Você precisa multiplicar para que outra pessoa não venha pegar o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Então não perca para outra pessoa. Tá bom? Então é isso. Eu desejo a você um dia excepcional. E eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos aí onde você está e seja guiado aqui pela minha voz. Respira fundo. Meu Deus, nós te damos graças.
Te damos graças por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Deus, hoje nós aprendemos sobre a multiplicação de talentos, que cada um de nós recebeu uma responsabilidade, algo que o Senhor nos deu, algo que o Senhor nos achou capaz de receber. Só que às vezes a gente não se enxerga com essa capacidade. Então eu peço que o Senhor venha abrir a mente agora de todas as pessoas que estão assistindo, que elas venham abrir a mente delas, que elas venham se enxergar como uma pessoa capaz, alguém, meu Deus, que recebeu uma missão importante das tuas mãos. E que o Senhor venha trazer à memória as ações que ela precisa fazer para multiplicar essa responsabilidade, para multiplicar esse talento que o Senhor colocou nas mãos dela. Começa a se enxergar uma pessoa totalmente produtiva, uma pessoa que tem uma ideia e já aplica, uma pessoa que tem uma tarefa e já faz. Começa a se enxergar em lugares grandes, em mesas de pessoas importantes. Começa a se enxergar agora, é um processo de mentalização. Eu quero que você imagine você estando lá na frente, olhando o resultado, lá no final desse ano. Comece a enxergar agora os frutos que estão nas suas mãos. Você é uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa que evoluiu muito na graça, na sabedoria, no conhecimento. Alguém que tem muitos testemunhos para dar. Alguém que tem muitos clientes indo atrás de você. Imagina agora a sua agenda cheia de clientes, sua loja cheia de clientes. De pessoas chegando de todos os lugares, comprando da sua mão. Porque ela enxerga que você está fazendo muito mais do que só vender. Você está servindo essas pessoas e elas estão lá para ser servidas. Começa a ver agora a multiplicação do seu talento. Começa a ver agora a Deus agindo de maneira sobre-humana sobre a sua vida. E através de você, muitas pessoas sendo alcançadas. Comece a enxergar no final do ano você fazendo grandes doações como resultado de grandes coisas que Deus está fazendo na sua vida. Enxergue isso. Enxergue isso. E tenha plena certeza e a fé que tudo vai ser possível. Que tudo vai acontecer. Porque você já visualizou. Você já creu. Você já olhou. E já teve a certeza que é Deus que vai estar te guiando. Faça isso. Oh, meu Deus, obrigada. É lindo de ver isso. É lindo de ver isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Respira fundo. Conseguiu ver? Eu vi um monte de gente, sabe? Chegando de todos os lugares, a loja lotada. É isso. Esse é o poder da fé. Multiplica aquilo que Deus te deu. E grandes coisas você vai alcançar. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Multiplica. Multiplica. Tá bom? Beijão. Ótimo dia pra você. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que você vai ter um dia assim incrível. Que venha trazer na sua memória essas 3 coisas que você precisa fazer para multiplicar o talento que Deus te deu. Amém? Um beijo, um beijo, um beijo. E até amanhã nesse mesmo horário. Às 6h27 da manhã. Traz um convidado. Fala pra alguém. Um beijo. Bye, bye.